Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, sou o Mestre Robin, um mestre Reiki, né, na Escola Meda. Também sou terapeuta holístico sistêmico, que trabalha com várias terapias diferenciadas, onde eu vou estar trazendo para vocês aqui umas abordagens bem interessantes. Hoje eu trabalho nas quintas-feiras, eu falo sobre cura, sobre espiritualidade, e aí nesse propósito, né, trazer cura e espiritualidade, hoje eu trouxe pra gente o tema de energia sutil. É isso mesmo, a energia sutil, e começarmos a entender um pouquinho melhor o que é isso. Semana passada, para aqueles que assistiram comigo, né, que estiveram aqui comigo, ouviram eu falando basicamente como que a diferença desse processo de cura, né, o que seria a cura dentro do campo da terapia holística, né, que é um pouquinho diferente da cura que nós estamos acostumados. E isso pode dar algumas má interpretações nesse processo. Porém, hoje eu quero falar com vocês sobre energia sutil. Falar o que é isso, como que ela funciona, e procurar trazer uma forma de vocês estarem também sentindo ela. Eu vou procurar fazer esse processo, tá bom? Então vamos começar nosso dia de hoje. Então eu quero começar trabalhando essa conexão com essa energia sutil através da energia do Reiki. Então, se você tá aí no seu cantinho aí, confortável, se arrume, né? Se coloque uma posição confortável aí, ajuste o seu corpo, procure, pode estar sentado ou deitado, não importa, mas procure deixar a coluna sua o mais alinhada possível, para que assim você possa estar recebendo a energia passando por todos os seus canais energéticos, tá bom? Então vamos lá, Daikomo, Daikomo, Daikomo. Eu, a partir de agora, com o Reiki Master, entrando num elo de ligação com a dimensão superior, e estarei fazendo esse processo de cura. Nossa grande cosmos, nossa grande vida, nossa grande Daikomo. Por favor, venha me trazer a sabedoria para falar aquilo que necessita ser falado. E saber como ensinar que precisa ser falado. Hom Shaji Shonen, Hom Shaji Shonen, Hom Shaji Shonen. Noza, Noza, Noza. Yava, 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 Yava. Shanti, Shanti, Shanti. A energia, ela pode ser primeiramente percebida por várias formas diferenciadas, basicamente pelos nossos 5 sentidos. Você percebe essa energia quando você sente o seu tato sendo ativado. Pode ser uma sensação de um arrepio na espinha, uma sensação de choque, formigamento, uma variação de temperatura. São tudo obras do tato. Observe e sinta se por acaso você começou a sentir algo diferente. A energia também pode vir como o paladar. Do nada você sentiu um gosto nostálgico. Pode sentir o gosto do bolinho da vovó,
ou da babosa que você não gostava muito. Ela também pode vir por aromas, na forma de aroma, como se sentir um cheiro que só você percebe no ambiente. Como se um perfume tivesse sido jogado aí. Pode ser talvez através de um som, de uma voz interior, uns estalidos no ouvido, uma coceira no ouvido. Ou ela pode se mostrar como uma imaginação. Você pode imaginar uma cena, alguma situação. Os olhos abertos ou fechados, não importa. Vem até você uma imaginação. A energia pode ser percebida dessas várias formas. Ok. Vamos voltando para aqui, para agora. E reconhecendo como a energia ela apareceu para você, como a energia ela se mostrou para você. A energia sutil, hoje cedo, né, eu acordo, para quem tá sabendo, eu tô fazendo o milagre da manhã. E todos os dias de manhã acordo umas 2h30 antes da nossa live, né, acordo às 5 horas da manhã, para eu poder ter um momento de meditação, ter o meu momento de conexão com o divino, né? Aqui a Dani falou o seguinte, ela falou que sentiu um arrepiozinho. É isso mesmo, amada. Isso é energia sutil. E nesse processo todo, que eu estava ali me conectando com o divino, eu me perguntei, né, o que eu traria hoje? Qual que seria o tema, qual seria a abordagem, qual seria a linguagem que eu traria para vocês hoje? E aí veio muito claro, e aí aos poucos aconteceram coisas comigo durante esse meu processo, essas 2 horas anteriores, e eu fui sentindo Deus falando comigo, né, a divindade falando comigo através da energia. Em vários momentos eu estava fazendo uma prática específica da minha rotina e aí eu sentia um arrepio, né? Ou como fosse um abraço gostoso e ao mesmo tempo um acolhimento tão grande. E eu falei assim, nossa, eu preciso falar sobre isso. Este é o tema de hoje. Esse vai ser o que nós vamos trazer. E aí eu falei assim, vou pegar já meus livros ali, vou pegar o meu material que eu preciso estar trazendo pro pessoal, né, que eu vou com as referências, tudo. E aí vem uma vozinha aqui na minha ouvida que falou assim pra mim assim, para, você vai falar o que eu quero que você fale. Você apenas vai se conectar, abrir o canal e deixar com que a energia ela flua por você e assim você vai trazer de forma clara para as pessoas o que é isso. Então vamos lá, né? Vamos seguir o que o divino me orientou, me trouxe de importante para vocês hoje, tá bom? Vou beber uma aguinha aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto de todos, assim, né? Pelo começo, pelo princípio de tudo, a pergunta sempre vai ser o que é energia, né? Primeira pergunta toda, né? A parte de definição, de observação do que é esse termo energia, né? Dessa palavra energia. Primeiro ponto, né? Primeira coisa assim, a palavra energia, eu sinceramente não me recordo numa definição muito
claro do que seria essa palavra, energia. Por quê? Se eu não me engano, era uma daquelas palavras que você só consegue explicar por exemplos, né? Tipo, o que é um ponto? A gente não consegue falar o que é um ponto, não tem uma definição de ponto. Você consegue só explicar um ponto através de exemplos do que seria um ponto. E energia eu acho que está nessa mesma vertente aí. Mas assim, a energia é algo que é estudado muito dentro da física, né, da ciência. E é algo assim que é como se fosse um processo onde vamos poder estar transformando uma coisa em outra. Ela precisa de uma energia. Não sei explicar agora a palavra. Vou passar aqui no Google, vai, a palavra energia. Mais fácil. Abrindo aqui o Google. E vamos aqui explicar para vocês, trazer o conceito da palavra energia, só a palavra energia. Vamos ver aqui no dicionário. Energia é um dos conceitos essenciais da física e pode ser encontrado em todas as suas disciplinas. Ok? Assim como em outras disciplinas, particularmente na química, a energia potencial, ou seja, né? Eu queria falar para você, a energia, o conceito de energia, energia é a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Etimologicamente, esse termo deriva do grego ergos, cujo significado original é literalmente trabalho. Agora, olha que maravilha. Então, lá, o que é o conceito de energia? É algo que vai vir na nossa vida, é algo que é capaz de realizar um trabalho. Ok? Fez sentido isso? Energia é tudo aquilo que é capaz de realizar um trabalho. Então, nós temos vários tipos de energia, porque são vários trabalhos diferentes que existem, né? Então temos ali energia elétrica, né? Que é a energia que nos conecta a os aparelhos elétricos, ok? Temos ali, por quê? Ela vai trazer o trabalho da eletricidade. Fez sentido isso? Tá? Temos a energia hidráulica, que é o trabalho da água. Olha só que interessante isso, né? Então quando a água faz o trabalho dela, de andar, de percorrer, ela traz a energia hidráulica. Nós temos a energia mecânica, que é o quê? É o trabalho que objetos conseguem fazer no movimento. Então, por exemplo, aqui tenho aqui meu bíceps e ele está fazendo o movimento de levantar o meu antebraço. Então, isso aqui é uma energia mecânica. Temos a energia potencial, né? Que é a energia potencial? É um trabalho potencial que pode acontecer. Então, assim, é quando eu falo assim, nossa, essa pessoa aqui tem um potencial imenso de fazer algo. Ou seja, ela tem uma energia imensa para poder fazer algo. Então, por exemplo, vamos lá, potencial. Eu tenho esse pêndulo aqui, certo? Existe o potencial desse pêndulo de cair, ok? Então ele está na energia potencial de queda da gravidade. Se eu soltar ele, vai sair da energia potencial e vai entrar na energia de queda, de gravidade, na verdade, energia de gravidade. Então, assim, a energia é o quê? É o trabalho, é o trabalho que algo pode ser feito, pode fazer e acontecer. Então, isso é a palavra energia. E a energia é estudada, então, nos campos da física, da química, da biologia e por aí vai, como formas de trabalho serem feitos, formas de como posso fazer alguma coisa. Então, o fazer é energia, né? A gente faz as coisas, a ação, ela é energia. Então, se fôssemos colocar, tipo, uma visão, tipo assim, de verbos, né? Na língua portuguesa, então todo verbo é uma energia. Então, é uma forma de energia. Então, amar é uma energia que eu estou usando. Estudar é uma energia que eu estou usando. Então, tudo isso são trabalhos, então é esse processo. Vamos lá.
E agora a parte sutil da palavra, né? Do processo aqui, sutil. Por que é sutil o processo, né? Por que eu coloquei sutil? Porque é algo que não dá pra gente poder mensurar pelos parâmetros que a ciência nos dá hoje, tá? Por que eu quero dizer isso? Porque a energia, por exemplo, elétrica, eu consigo quantificar a energia elétrica, o trabalho elétrico, através de kilowatts por segundo, por exemplo. Eu consigo fazer também a codificação da energia da gravidade, que são 10 metros por segundo, ou 10 quilômetros por segundo, uma coisa assim, eu consigo fazer, né? Eu consigo fazer a mensuração da energia potencial, eu consigo fazer a mensuração da energia de calor. Então, a energia de calor eu chamo de calórica, energia calórica, né? Então, você consegue fazer tudo isso através de equipamentos, estudos e tudo mais. Só que a energia sutil, ela é diferente. Eu não consigo ali quantificar essa energia sutil. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo perceber a energia sutil. Tem alguns equipamentos hoje um pouco mais avançados, né? Um pouco não, bastante avançados, que conseguem pegar um pouquinho dessa energia sutil. Eles conseguem observar um pouco dessa energia sutil. Deixa eu ver se melhora um pouco aqui a luz. Eles conseguem absorver, quantificar isso. Porém, ainda é muito raso, ainda não é muito pequeno isso. E a energia sutil é um processo, então, onde eu vou estar percebendo essa energia. Então é algo que eu consigo perceber, mas é algo que eu não consigo quantificar de uma maneira precisa, né? De uma maneira numérica. Eu consigo perceber, mas não consigo dar uma numeração para essa energia. E essa energia sutil, ela está em todas as coisas, em todo momento. Porque assim, qualquer energia, todas as energias, ela tem uma característica muito importante, que a energia em si, ela não se perde, ela não se destrói. A energia, ela se transforma em outro tipo de energia. Fez sentido isso? Então assim, se eu tenho uma energia, por exemplo, hidráulica, né? Que é a energia da água, ou melhor, de um líquido, o que eu posso fazer com essa energia hidráulica? Eu posso transformar a energia hidráulica em energia elétrica. Daí eu faço o quê? Eu crio uma represa, né? Crio uma represa, e ali eu coloco nessa represa algumas pás, que vão alimentar algumas turbinas, e esse processo todo que eu vou fazer o quê? Pego a energia do potencial da água acumulada, ela vai se conectar à energia da gravidade para poder fazer o movimento acontecer. Esse movimento acontecendo é energia hidráulica. Essa energia hidráulica vai empurrar as pás. Empurrando as pás vai acabar criando uma resistência também, energia de resistência, e cria ali no final uma energia elétrica, que é o que você recebe na sua casa hoje, tá? Então assim, são várias formas de energia que vão se modificando. Então o trabalho em si, ele muda o tempo todo. Então você não vai perder a energia, ele vai só mudar a característica daquele trabalho. E aos poucos isso vai acontecendo. E isso acontece com a nossa questão da nossa energia sutil. É da mesma forma. Então às vezes a sua energia sutil, você tem que entender que ela é uma energia que ela vai sendo transformada o tempo todo, tá? Então, uma hora, essa energia sutil, ela vai ser preenchida e alimentada com, por exemplo, para a energia sutil acontecer, você precisa ter ali dentro de você alimentos, né? Consumir alimentos. Então, você vai estar ali, consome um alimento, aquele alimento, ele vai se tornar em glicose, né? Vai ser transportado pelo seu corpo, vai chegar na sua célula. A sua célula vai fazer ali o processo de ATP, né, que é a energia de respiração celular, vai criar ali as ATPs, e a sua mitocôndria vai usar esses ATPs para poder fazer os processos necessários para a sua
célula poder estar trabalhando, tá? Isso na visão biológica. E esse processo todo vai gerar vai trazer uma energia para você também de vital, né? Uma energia sutil também. Toda vez que você se alimenta de forma saudável. E aí você vai estar aumentando seu estoque de energia sutil. Quando você, por exemplo, respira, você também está trazendo essa energia para você. Porque além do carboidrato que você precisa, além do açúcar que você precisa do seu sangue, né, carboidrato, você precisa também de oxigênio para poder estar ali fazendo as quebras glicêmicas ali e ali formar processos de Krebs, o ciclo de Krebs, que é o ciclo da respiração celular. E aí você vai criando então essa energia. Então essa energia que antes era uma energia que era o oxigênio puro, uma energia potencial, mais uma energia potencial de um carboidrato, junto ali na sua célula, né, no todo o seu sistema ali, vai criar então as energias de ATP. Uma parte dessa energia, que você não pode saber como ela funciona, ela vai se transformar também numa energia vital, que é que vai sustentar a sua existência, vai sustentar o seu corpo físico, você vai continuar vivendo através desse processo. É aquilo que nós chamamos de vida, né? Então, o oxigênio para a gente, para nós humanos, mais o carboidrato, é o que nos vai dar vida, vai nos manter vivos, né? Então vai trazer para a gente energia de vida. Essa energia de vida, podemos chamar ela também de energia sutil. Pegou essa questão? Essa energia sutil. Essa energia sutil, ela se encontra em todos os lugares, né? Porque, como eu disse para vocês, como a energia ela só vai se mudar a sua qualidade, ela não vai se perder, ela vai se mudar a qualidade. Então, às vezes você tinha lá 100 de energia potencial. Aí na hora que começou o processo, diminuiu, foi para 95 de energia de gravidade, por exemplo. Só que onde foi esse 5%? Esse 5? Esse 5 ele se tornou resistência, esse 5 se tornou outro tipo de energia. Então ele vai se transformar em várias energias ao mesmo tempo. Então ele vai estar sempre nesse processo de trabalhos diferenciados o tempo todo. E a energia sutil, ela vem com essa pegada de ser a energia da vida, né? E ela está em todos os lugares, até mesmo em objetos inanimados. Porque ela faz parte ali da energia que está no seu cerne mais profundo de todas as energias, que é a energia atômica. Então ela está ali, é aquela energia que está saindo, vibrando, e aí ela ora está com uma forma de energia em si, né? Como se fosse precisando ter um caminho para poder percorrer, né? Então a energia ela precisa ter um caminho para percorrer. Horas ela está numa forma de vibração, né? E aí a vibração ela vai se expandindo de maneira mais expansiva, né? Então horas ela está como um canal, ela precisa percorrer um canal energético, horas ela está em uma fase de vibração. E ela está o tempo todo assim, se vibrando e percorrendo um caminho, vibrando e percorrendo um caminho ao mesmo tempo, tá? Isso faz com que a gente consiga estar então percebendo e reconhecendo a energia sutil. Então quando eu sinto no meu corpo a energia arrepiando o meu corpo, né? Como se um choque acontecesse, percorresse meu corpo, principalmente na região da coluna, né? Isso acontece muito. Essa energia está percorrendo, eu estou percebendo a energia no seu aspecto de corrente, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, se para isso estar acontecendo, também ela está vibrando no meu corpo. Então ela é corrente e também vibração ao mesmo tempo. Ela se apresenta nas duas formas. Mas a que eu percebo é a que eu vou percebendo em cada momento de uma forma diferente. Então a energia, ela vai vir. Então eu percebi que a energia está em todos os lugares. Não tem um único local físico que a energia não esteja. Não existe. Também tem lugares que não são tão físicos assim. Então, todos os lugares existe a energia, porque a energia é trabalho, né? A energia é aquilo que vai fazer o trabalho de algo.
E se eu entendo que todos os lugares têm energia, né, está energia, a energia ela é universal, ela só vai estar se apresentando de uma maneira diferente, porém a energia ela sempre esteve ali, sempre vai estar. Eu posso entender, então, que essa energia ela é onipresente. Fez sentido isso? A energia ela é onipresente, ela está em todos os lugares. Como ela é a energia significa trabalho, é aquilo que faz acontecer alguma coisa, é uma ação, né? Eu entendo que não existe nada que seja mais forte do que a energia, porque a energia é a própria ação em si. Faz sentido isso para vocês? Se ela é a própria ação em si, se ela é o próprio verbo em si, eu gosto muito e tá vendo, tô tentando não falar, né? Olha só, a Dani Deus falou assim: eu sou muito sensitiva e sinto as energias em mim. Maravilha, que incrível. Então eu posso falar então que a energia, ela é... A energia como um todo, ela é onipresente, ela está em todos os lugares, ela é a coisa mais forte que existe. E quando você coloca nessa energia um aspecto de inteligência nela, nós entendemos que nós estamos muito próximos ali de Deus. Então quando eu me conecto à energia sutil e percebo a grandiosidade da criação, que toda a criação ela é composta por energia, e isso me faz perceber que tudo está em Deus, tudo é Deus. Olha que loucura que eu fui agora, gente. Eu percebo que essa energia é onisciente também. E em todo lugar essa energia vai estar ali trabalhando. O problema, muitas vezes, não. A característica muito importante da energia, apesar de ela ser Deus e é uma parte de Deus ao mesmo tempo, porque se nós formos olhar biblicamente, tá? Para João capítulo 1, João começa falando o seguinte: no começo ele era o verbo, e o verbo se fez carne, né? E aí você vai lá para Gênesis 1 e você vê lá que quando Deus estava criando o universo, falou o seguinte: Deus fala assim, Deus não faz as coisas, Deus fala assim, haja luz, e aí fala, e vem tipo, houve luz. Aí Deus fala, haja separação da terra seca, aí há separação da terra seca. Aí você vê tipo assim, que haja a criação dos firmamentos e a criação dos firmamentos. Ou seja, não fala que Deus não tem um momento onde fala que Deus pegou alguma coisa e foi criando e moldando. Deus deu comandos verbais. Deus falou o que ele queria. E assim que ele falou o que ele queria, as coisas aconteceram, né? E aí se são comandos verbais, são verbos. E a gente volta lá para João 1 e fala justamente isso. No começo era verbo e carne se fez. E aí fala sobre Jesus, né? O Deus Filho, quando o verbo se torna carne, né? A energia se torna física, material. Por isso que quando nós falamos que o maior reikiano de todos foi Jesus Cristo, porque Jesus era a própria energia encarnada. Olha só que loucura, gente. Estou aqui confabulando com vocês, estou aqui... Tá vindo as informações, estou só falando com vocês. Então vamos trazendo para mim também suas considerações, as suas percepções sobre este assunto
maravilhoso. Falar sobre o divino, falar sobre a criação, acho incrível isso. E aí vem esse processo, então, nós entendemos que a energia é tudo isso. E aí eu fico me perguntando, né? Enquanto eu estava falando para vocês, ao mesmo tempo que eu estava falando para vocês, aqui dentro de mim, eu estava me perguntando, mas e as coisas ruins no mundo, né? E aí eu falo as coisas ruins como, não só com os comportamentos ruins de humanos, né? Mas como os desastres, como os seres caídos, né? Anjos caídos, por exemplo, a gente pode ver dentro da religião cristã, ou podemos ver sobre energias densas, energias negativas, sombras, e aí por aí vai, todos esses nomes, mostrando que existe um lado ruim, um lado perverso, um lado inferior, talvez, a palavra, né? Vocês trouxeram essa visão assim? Que existe energia ruim, né? E eu tô falando que energia é Deus. E aí deu uma confusão aqui. Aí na hora que eu comecei a me perguntar sobre isso, quando eu tava falando pra vocês, comecei a perguntar sobre isso, daí me veio a resposta. A resposta está conectada às leis universais que Deus criou. E a energia, ela está contida nessas leis. E aí, qual que é a grande questão, esse processo que veio para mim? É que existe uma palavra chamada livre-arbítrio. Uma das características de Deus, uma das suas grandiosidades, né, do Criador, é o livre-arbítrio. Ele dá liberdade para todos os seres sencientes, né? Todos os seres que têm raciocínio, tem ali livre-arbítrio. Tanto os seres humanos, né, no caso, quanto os seres que são espirituais, como anjos, por aí vai. Eles têm livre-arbítrio. E aí, você pode escolher não seguir as leis universais. Você pode escolher todos os dias a fazer algo para poder fazer com que a sua energia seja uma energia mais positiva, vamos dizer assim, um polo mais positivo, ou você pode fazer coisas que podem fazer com que a sua energia seja mais negativa. Mas quem vai decidir isso é você, somente você. Todos os dias você tem essa escolha de o que eu vou fazer hoje? Eu vou me conectar à energia positiva ou me conectar à energia negativa? Porque quando Deus criou, se Deus criou todas as coisas, Deus também criou a sombra, Deus também criou a energia negativa. Mas por que Ele fez isso? Qual que seria a grande função disso tudo? Né? Ele criou tudo isso para nos ensinar a sairmos, a evoluirmos cada vez mais. Porque se nós não tivéssemos opção de escolha, não existiria livre-arbítrio. Entendeu a pegada aqui? Por nós termos a opção de escolher, aí existe o livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos opção de escolha, não existiria livre-arbítrio. Pegou essa? Então, o lado ruim, ele é extremamente importante porque ele me dá a opção de escolha. E aí eu posso escolher se eu quero evoluir ou não. Se eu quero crescer ou não. Se eu quero me desenvolver ou não. Porque eu posso escolher isso. Eu posso escolher viver na minha zona de conforto totalmente. Eu posso escolher me tornar um fanático por uma determinada religião, partido político ou estilo de vida. Eu posso escolher não querer olhar na cara de alguém.
eu posso escolher qualquer coisa. Porque aqui nesta dimensão, aqui neste plano, eu tenho o poder da escolha. E eu só tenho o poder da escolha por conta das manifestações negativas que existem. Senão eu poderia ter esse poder da escolha. Quanto mais eu escolho seguir uma vida no caminho da luz, e não no caminho dos dogmas ou conceitos pré-estabelecidos por outras pessoas, mas escolher o caminho da luz, mais eu vou escolher a ter uma vida conexão com o divino, de uma forma mais sutil. Estão conseguindo pegar esse raciocínio comigo? Porque não existe nada. Porque assim, a grande questão é que não existe nada, 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 nada que não esteja dentro do divino. Que não esteja dentro de Deus. Porque Deus é absoluto. E se Ele é absoluto, e se não há nada maior do que Ele, eu não posso falar que o mal está fora de Deus. É algo que Ele criou para nos dar o livre-arbítrio. Foi algo que Ele fez para que nós possamos ter a nossa experiência de evolução. E a grande quesito, e a grande processo de evolução que existe, é no momento onde eu deixo as polaridades. Eu deixo o positivo e o negativo de lado e reconheço que nenhum e nem o outro é o adequado, mas sim é o estar no centro de tudo. Quando eu abro mão de qualquer extremo e entendo que eu tenho que estar no centro, eu reconheço as minhas debilidades, as minhas sombras, as minhas inferioridades, os meus desejos de matar, a minha pulsão por matar, a minha pulsão por destruir, a minha pulsão por trair, a minha pulsão por magoar. Eu reconheço tudo isso, que existe esse impulso dentro de mim. Eu não desprezo ele e não demonizo ele. Eu reconheço ele. E aí eu começo a observar o que vem por trás deste impulso. Esse impulso muitas vezes ele vem até mim por conta que ele está querendo apenas se sentir amado. É apenas uma forma que ele busca o amor. E o que mais seria o amor a não ser a definição mais perfeita de Deus? Então eu entendo que meus impulsos baixos e até os impulsos altos para mim, na minha vida, os meus desejos tanto benignos quanto malignos que existem em mim, na verdade são formas de clamar a reconexão com o divino. Eu só consigo me reconectar com o divino quando eu reconheço quão falho eu sou e o quão perfeito eu sou ao mesmo tempo. É louco esse papo, né? Vou beber uma água aqui. Me falem o que vocês estão entendendo com isso, o que vocês estão achando desse papo. Papo de maluco. Logo pela manhã, acordar cedo e ouvir maluquices do Robin.
Eu lembro muito de uma metáfora que eu ouvi na igreja. Né, eu ouvi na igreja, eu acho que foi uma das primeiras metáforas que eu ouvi quando eu coloquei meu pé, primeira vez na igreja. A Daniela falou o seguinte: está simplesmente lindo, não é maluquice não. É um papo, Dani, que é para pessoas que estão fora da normose, né? Pessoas que quebraram com os conceitos ortodoxos, vamos dizer assim, os conceitos de protocolados que foram nos ensinados, de como alcançar a Deus, né? É um papo para quem quer ir a mais, quem quer ir além, de como se conectar com o divino. Voltando, eu lembro de uma metáfora de que eu acho que eu tinha o quê? Meus 13 anos de idade. Foi quando eu pisei pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica, porque eu quis entrar, né? Eu fui atrás. Não foi meus pais que me levaram à igreja, não foi uma tia, não foi parente nenhum. Meus pais, minha mãe me levou quando eu era criança, de vez em quando, assim, mais momentos sazonais, assim, eventos específicos que eu ia. Mas um dia eu decidi ir para a igreja. Um dia eu recebi o chamado de ir para a igreja. E nesse momento que eu fui na igreja, né? Nesse primeiro ano, o pastor tava dando ensinamento, falando no culto, né? E aí ele contou uma história. E essa história, ela ficou gravada tão profunda no meu coração que eu tô lembrando hoje, gente. Hoje eu tô com 30 e tantos anos, mais de 15 anos já se passaram. Mas essa história, ela foi muito profunda. E representa muito bem essa situação da questão da escolha, né? E conta a história é o seguinte: existia um jardim, e nesse jardim tinha uma bela e grandiosa e frondosa árvore, né? E essa árvore frondosa, linda e maravilhosa, no centro desse jardim. Um dia uma semente de uma flor, que lá nesse jardim tinha essa árvore, tinha várias outras flores, né? E uma semente de uma flor foi plantada bem próxima àquela árvore. E a semente germinou e começou a crescer de uma forma linda. E naquele jardim outras sementes também cresceram, mas de uma forma mais espalhadas. Mas tinha uma especial que estava ali pertinho daquela árvore. Aquela plantinha foi crescendo, foi se desenvolvendo. E aí você olhava para o jardim e observava que as outras plantas, né, da mesma espécie, estavam ali sofrendo muito. Sofriam com um sol muito forte, né? E aí você via que elas eram mais mirradas, mais feinhas, tinham as folhas não pareciam tão saudáveis assim. Aí você via que ora fazia muito frio, e aí você via que as plantinhas que estavam ao relento eram menorzinhas, né? E estavam perdendo as poucas folhas que tinham. Enquanto isso, a que cresceu ali perto daquela árvore, ela estava linda, né? Crescia de forma majestosa. Por quê? Porque a árvore protegia ela do sol muito forte, a árvore protegia ela do sereno, né? A árvore protegia ela do frio, enquanto as outras estavam ali passando por todas essas situações: o sereno, o frio, a dor. E olha só que interessante isso. Olha só que fascinante isso.
enquanto uma, ela não tinha o poder de escolha. E aparentemente ela estava bem. Por ela não ter o poder de escolha, de ela estar ali em volta daquela árvore, perto daquela árvore, ela podia crescer o quanto ela conseguisse crescer. Mas chegou um momento que ela parou de crescer. Mas ela era bonita. Porém, com o tempo foi se passando, aquela plantinha continuou naquele mesmo tamanho. Mas as outras que estavam ali passando por situações de sol muito forte, frio muito intenso, dificuldade de ter água, elas começaram a crescer mais e mais. Elas foram se desenvolvendo e mostrando-se cada vez maior, a chegar ao ponto que essas que sofriam tanto com as variações do clima conseguiram se tornar maiores do que aquela que estava perto da árvore. E aquela plantinha que estava ali perto da árvore não conseguia entender como é que as outras que sofriam tanto conseguiam ser tão belas, mais belas do que ela mesma. Conseguiam ser maiores do que ela. Conseguiam ser tão viçosas. E ela pediu para Deus porque ela queria também ser tão grandiosa e tão bela quanto as outras plantinhas. Aí Deus mandou um lenhador então para poder retirar aquela árvore. E quando aquela árvore foi retirada, e aí a plantinha conseguiu ter acesso às variações do clima, ela teve várias opções de escolher se ela queria desistir, se ela queria continuar. E toda vez que ela escolhia por continuar, ela crescia mais um pouco. Porque ali naquele momento ela aprendeu a valiosa lição da escolha. Eu posso ser diferente, eu posso fazer diferente, ou eu posso simplesmente ficar do jeito que eu estou. E assim morrer. Porque aquele que não cresce está morrendo. Essa foi a parábola que eu ouvi aos meus 13 anos de idade. E foi por causa dessa parábola que eu decidi, que eu escolhi crescer. Hoje eu vejo, recapitulando a minha história, eu vejo quantas coisas aconteceram durante esse crescimento. Tantas coisas, tantos ventos fortes sopraram sobre mim. Quanto sol quente, ardendo, me queimou. Quanto frio na noite escura apareceu, onde achei que não teria mais forças. Mas eu escolhi crescer. Eu escolhi tirar aquela árvore de perto de mim. Por mais que às vezes eu tentei buscar de novo aquela árvore do conforto, aquela árvore do conhecido. Mas toda vez que eu tava, cheguei, o desejo de crescer era tão grande que eu tirava novamente aquela árvore e passava por todos os perrengues necessários para poder crescer. Então, quando eu me conecto a Deus verdadeiramente, eu consigo entender o que de verdade significa livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o fato de eu escolher de forma consciente qual caminho eu quero seguir. Se eu quero crescer, e crescer significa que eu vou ter que olhar para as minhas dores, para as minhas sombras, olhar para as minhas inferioridades
e acolher essas inferioridades, ou se eu quero apenas definhar. E aí, quando eu definho, eu sou controlado pelas minhas inferioridades. Entende o processo? Eu posso escolher de forma real de eu vou olhar para isso e vou acolher isso e vou encontrar qual é o clamor de amor que eu estou sentindo, que eu estou ouvindo dessa minha inferioridade, o clamor de reconexão com o divino que eu estou ouvindo dessa minha inferioridade, ou eu posso, de uma outra maneira, me conectar e deixar que ela me domine. Deixar que ela me controle meu dia. Deixar que ela controle a minha vida. Mas uma coisa é certa. Sou eu que tenho a opção de escolher o que eu quero. Eu posso escolher. Todos os dias da minha vida. A todo momento. Eu posso escolher ser controlado pela minha ira, ou eu posso escolher entender e acolher qual é o grito de amor que eu não estou conseguindo ter. Eu posso escolher por que eu procrastino. Eu posso escolher procrastinar na minha vida, ou eu posso escolher entender qual é o grito de amor que não está sendo ouvido, por isso que eu estou procrastinando. Qual é o amor? Qual é a minha visão de Deus que não está sendo atendida? Aí eu procrastino. Entende isso? O meu comportamento é um grito pedindo por Deus o tempo todo as minhas inferioridades. Então é um processo de tipo assim, Deus, por que você não está comigo? Aí eu posso gritar numa ira porque eu acho que as pessoas estão me perseguindo, querendo me destruir. Mas o que Jesus fez na cruz? Quando ele estava ali, prestes a morrer, pois sofrer tudo o que ele sofreu, a única coisa que ele fez foi o seguinte, falou assim para Deus, Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e eu entrego a ti o meu espírito. Jesus tinha toda a possibilidade ali, e todo o poder, de poder simplesmente subjugar todo mundo. Como um grande tirano, e falar o seguinte, quieto, calado, todo mundo agora, curvem-se diante de mim. Ele poderia simplesmente fazer isso, e todo mundo iria se curvar diante de Deus, diante de Jesus, porque ele tinha poder para fazer isso. Só se ele escolhesse a ira, a raiva, o controle, ele não estaria fazendo o que ele veio fazer, que é ensinar o amor. E o amor é um processo onde eu escolho não ser corrompido pela ira. Eu escolho não destruir o outro. É uma escolha. E aí me entristece muito. Não vou entrar muito nesse papo, porque não é esse o objetivo. Mas me entristece muito ver pessoas que pregam conceitos cristãos e não entender o que é amor. Não entender o que é amor.
não sei se foi Jesus, mas eu creio que foi Jesus que falou o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. É no plano espiritual a nossa luta. Não é no plano físico. Não é contra o fulano, ciclano, beltrano. Não é contra um partido político. Não é contra um time de futebol. Não é contra um país. Não é contra isso. A essas pessoas eu entrego amor. Eu escolho amar. Eu escolho amar quem me persegue. Eu escolho amar quem me maldiz, quem me maltrata. Eu escolho amar quem tira sarro de mim. E não eu escolho julgar quem é diferente de mim. Não é eu escolho condenar quem é diferente de mim. Não é eu escolho ser carrasco de quem é diferente de mim. Pelo contrário. Eu escolho amar justamente aqueles que são completamente diferentes de mim. Isso é amor. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma mensagem? Alguém quer falar algo no dia de hoje? Porque hoje foi bem um conceito mesmo conectado a deixei o divino falar através de mim muita coisa, né? E vamos estar encerrando nossa live de hoje. Ok. Eu estou tentando não fazer uma coisa, mas está gritando no meu ouvido. E eu vou fazer então o que estão me mandando fazer, né? Vou pegar um tarô aqui, um oráculo, pessoal, que eu tinha guardado ontem. Só porque eu guardei, tá mandando pegar. Não pode abrir muito para não mostrar minhas bagunças no meu guarda-roupa. E tá vindo pra mim fazer a leitura de um oráculo? E vamos lá. É o oráculo da transformação do Osho, onde temos ali várias metáforas. E vai ser um pouco mais de 1 hora, tá, gente, essa live aqui. Porque veio pra fazer, tentei não fazer, mas tá gritando pra mim fazer, então eu vou fazer. Então falem pra mim uma carta, vai, gente, rapidão. Uma carta de 1 a 44. Carta de 1 a 44. Vamos lá. Carta de 1 a 44. Vai poder estar fazendo a leitura desse tarô. 34, vamos lá. Linda. A primeira carta que apareceu pra mim foi a carta 34. Então eu vou ler só essa, tá? Ó, a carta chama-se O Riso. Eu nunca li essa carta. Primeira vez que eu vou ler essa carta, tá? Então, umas cartas que saem geralmente com uma certa frequência. Então eu já até decorei alguns textos, né? Mas essa daqui eu nunca li. O Riso. Opa. A última carta do tarô? A última carta do tarô. Olha só que maravilha. A última surpresa do místico chinês. Esse é o título. O riso. O riso é eterno. A vida é eterna. A celebração continua. Os atores mudam,
mas a peça continua. As ondas se sucedem, mas o oceano continua. Você ri, você muda, e outra pessoa ri, mas o riso prossegue. Você celebra, alguém mais celebra, mas a celebração continua. A existência é contínua, é um contínuo. Não há um único momento em que ela se interrompe. Nenhuma morte é a morte, porque cada morte abre uma nova porta. Então, é um começo. Não há fim para a vida. Há sempre um novo começo, uma ressurreição. Se você trocar sua tristeza por celebração, então também será capaz de trocar a morte por ressurreição. Aprenda essa arte enquanto há tempo. Ouvi falar de 3 místicos chineses. Ninguém sabe o nome deles hoje em dia. E nunca ninguém soube quais eram. Eles eram conhecidos apenas como os 3 santos risonhos, porque nunca faziam nada além disso. Eles riam. Essas três pessoas eram realmente belas quando riam. A barriga dos 3 balançava de tanto que riam. Todos na praça, no mercado, começaram a rir. Poucos momentos antes, era um lugar feio, onde as pessoas só pensavam em dinheiro. Mas, subitamente, esses 3 loucos chegaram e mudaram a atmosfera de todo o mercado. Agora todos haviam esquecido que tinham ido comprar e vender. Ninguém estava mais cheio de ganância. Durante alguns segundos, um novo mundo se abria. Eles viajavam por toda a China, indo de cidade em cidade, apenas para fazer as pessoas rirem. Pessoas tristes, pessoas irritadas, gananciosas, invejosas, todas começavam a rir com eles. E muitos encontravam a chave. Você pode se transformar. Contudo, quando estavam num vilarejo, um dos 3 morreu. As pessoas do vilarejo se reuniram e disseram: isso criou um problema. Agora vamos ver como eles fazem para continuar rindo. O amigo deles morreu e eles têm que chorar. Mas, quando chegaram, os 2 estavam dançando, rindo e celebrando a morte. As pessoas disseram: isso já é demais. Quando o homem morre, é profano rir e dançar. Os 2 responderam: durante toda a vida rimos com ele. Como podemos lhe dar o último adeus de modo diferente? Temos que rir. Temos que nos divertir. Temos que celebrar. Esse é o único adeus possível para um homem que riu durante toda a vida. Não podemos pensar nele como alguém morto. Como o riso pode morrer, como a vida pode morrer. Depois, o corpo tinha de ser cremado. E as pessoas do vilarejo disseram: vamos lhe dar um banho, como prescreve o ritual. Mas os 2 amigos responderam: não. Nosso amigo disse: não escutem nenhum ritual. Não executem nenhum ritual. Não troquem minhas roupas e não me deem banho. Apenas me coloquem como estou na pira funerária. Portanto, precisamos seguir as instruções dele. Então, subitamente, houve um grande acontecimento. Quando o corpo foi colocado na pira acesa, viram que aquele velho homem havia pregado em todos uma última peça. Havia escondido muitos fogos sob suas roupas e houve um festival pirotécnico. Então, todos do vilarejo começaram a rir.
Os dois amigos loucos estavam dançando. E logo todos estavam dançando também. Não era morte, era uma nova vida. Olha só que fantástico. Fantástico mesmo essa carta. Ela deixa bem claro o que eu escolho. Qual é a minha escolha? Eu posso escolher chorar? Eu posso escolher as emoções inferiores? Ou eu posso escolher a gratidão o tempo todo? Então, rir, se divertir, o êxtase, suas emoções estão lá em cima. Suas emoções conectadas à gratidão, profunda gratidão. Eu não estou falando do rir de nervoso, o rir de fuga, que é uma outra história, é um outro riso. Eu estou falando do rir de ser grato, do êxtase. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer deixar algum comentário? Alguém quer falar... Voltei. Alguém quer deixar alguma mensagem? Eu estou muito grato pelo dia de hoje. Muito grato por essa conexão tão sutil com o divino. Grato por simplesmente ser. Eu sou grato. E por que você é grato no dia de hoje? A pergunta que eu deixo no final é: por que você é grato no dia de hoje? Eu sou grato por essa live incrível, por esse momento da minha manhã maravilhosa como que eu passei com vocês. Sou grato por apenas ter obedecido e feito o que era necessário ser feito. Sou grato a cada um que estiveram aqui comigo, cada um que estão prontos para sair da normose, desconectar o seu livre-arbítrio. Ok? Então, assim eu encerro com um beijo na mente, no coração de vocês. Possamos ver o dia hoje com cheios e repletos de gratidão, desconectando-nos ao divino. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. O pessoal colocou aqui pra mim, aqui ó. Renata diz o seguinte: gratidão pela sua obediência. Gratidão também. A Dani Eus falou o seguinte: sou grata por Deus estar em minha vida e por ter tudo que preciso para ser feliz. A Sabrina colocou gratidão. Gratidão, meninas. Então, nos vemos amanhã, às 7h30 da manhã. Coloque seu relógio para despertar e vamos falar sobre Reiki amanhã, tá bom? Tchau, tchau.